two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Como vocês estão? Vocês devem saber que eu não estou sozinho, eu estou com a minha amiga Marisa. Olá, pessoal. Como vocês estão? Esperamos que esteja tudo bem. Como vocês sabem, né, no mês de julho é aniversário tanto meu quanto do Thiago. O aniversário do Thiago é no dia 23, o meu é no dia 27. E agora a gente vai pro segundo episódio do nosso Julho Criminal, onde a gente traz alguns casos mais diferentes. Vamos ver como é que vai ser até o final desse mês, se vai ter algum episódio extra, a gente não sabe exatamente ainda. Se alguém tiver uma sugestão de alguma coisa que vocês acham que poderia ser legal, podem mandar na DM lá no nosso Instagram, que inclusive é muito bacana vocês irem seguir lá para apoiar o nosso projeto. É só procurar o Instagram, @apenas-um-podcast. Mas tem outras formas que as pessoas podem dar um apoio pra gente, né? Até porque é nosso aniversário, quem sabe alguém quer dar um presente. Como é que faz, Thiago? Mandando um pix misterioso para contato apenas-um-podcast@gmail.com. Vocês também podem estar nos apoiando pelo Apoia-se. E se vocês quiserem enviar um presente pra gente, a gente também não recusa, né, Marisa? A gente não recusa presente, porque... Não recusamos, inclusive amamos. Então, se de repente, né, se quiser dar um apoio aí no nosso aniversário, a gente agradece, né? Lembrando que é 100% revertido pra manutenção do projeto. Isso, pra gente conseguir se manter, porque querendo ou não, isso vai tempo e tempo custa dinheiro e seria muito legal se a gente conseguisse remunerar o podcast. E outra coisa, talvez, será que algum dia a gente consegue fazer um encontro de pessoas que ouvem o podcast, Marisa? Será que um dia pode rolar isso ainda? Quem sabe um dia, né? A gente marca de algum lugar. Nunca pensei nisso. Sobre quem que a gente vai falar hoje, Marisa? Bom, a gente vai falar sobre um caso de um serial killer que não é tão conhecido assim, que é o caso do Vlado Teninsky, que acho que a gente pode chamar de um serial killer jornalista. Então, acho que é um caso assim que só quem tá muito dentro desse universo dos casos criminais, né, consome muito esse tipo de conteúdo, que talvez conheça mesmo, né? Porque ele não é aquele caso que vai vir fácil no imaginário das pessoas, assim. Então, hoje a gente vai falar sobre o caso desse cara que, como a gente já adiantou, foi um serial killer. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Então, como é que começa? O Vlado Teninsky, ele é nascido em julho de 1952. Ele era o segundo filho de 3 irmãos. Os pais deles eram conservadores e extremamente restritivos, sabe? No que tocava à educação dos filhos. O pai, ele era um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. E ele trabalhou o resto dos dias dele como vigilante numa fábrica de madeira. A mãe dele era empregada de limpeza num hospital local. Então essa era meio que a família dele, né? Isso, e como vocês puderam ver, né, o sobrenome dele é um pouquinho diferente, né, Teninsky, não sabemos falar corretamente, porque esse caso ele vai se dar na Croácia, né, tanto que começa na Croácia, na real, né, porque o Vlado vai se formar em jornalismo em uma universidade lá na Croácia, e nessa época ele começou a se interessar muito por escrita e por poesia, e esse fator vai ser relevante mais adiante no caso. Aos 21 anos ele conheceu aquela que seria sua futura esposa, que estudava direito na época, o nome dela era Vesna, e com ela ele teve 2 filhos. Bom, o que acontece é que os dois se conhecem, se apaixonam, né, se casam, mas acontece uma coisa muito trágica dias antes do casamento deles, que foi um acidente de carro que acabou matando o pai e o irmão da Veneska, né, aquela que seria a esposa dele.
E devido a esse acidente trágico, a esposa dele foi acometida por uma depressão profunda. E paralelamente, nessa mesma época, o Vlado tinha começado a trabalhar em uma rádio local, o que dava, né, essa possibilidade de que ele finalmente começasse a atuar como repórter. E essa rádio, ela era muito conhecida, né? Eles também tinham um jornal, pelo que eu entendi, e era um dos jornais mais importantes do país, né? Então, assim, era muita coisa que estava acontecendo na vida deles. Sim, tanto que esse jornal era como se fosse, não sei, uma Folha, um Estadão, sabe? Um jornal grande que tinha influência no país. Então, o Tenenski, ele trabalhou nessa estação de rádio, enquanto a Vanessa, ela se tornou a primeira advogada da cidade. A carreira jornalística do Tenenski durou mais de 20 anos, e na década de 80 ele trabalhou como repórter da Skopje, baseado em jornais da Nova Macedônia e do Utrinsky Vesnik. Isso. São jornais importantes de lá, né? Pelo menos na época. Bom, ainda que você pense, nossa, né? Promissor, né? A esposa dele foi a primeira advogada da cidade, né? A primeira mulher advogada. Ele trabalhando num jornal importante. Apesar disso, pasmem, não era o suficiente para eles conseguirem se sustentar. E nisso, eles permaneceram morando na casa dos pais do Vlado. E o problema, né, gente, que tem aquela velha história de morar na casa do sogro, né? Principalmente da sogra, que às vezes pode ser que dê algum tipo de problema. No caso deles, deu problema porque o relacionamento dele com a esposa começou a se desgastar, porque o Vlado tinha brigas constantes com os pais. De acordo com o que a gente soube, assim, um pouco sobre a personalidade dele durante as nossas pesquisas, ele passava boa parte do tempo sendo um homem considerado bondoso, calmo. Aí, quando acontecia essas brigas, ele mudava, assim, o seu comportamento, se tornando uma pessoa agressiva, agitada, especialmente com a mãe. Vocês já devem ter conhecido aquela pessoa que é o zen budista, super tranquilinho, e entra num carro, por exemplo, se transforma, começa a buzinar. Eu tenho um padrinho que é assim, então, tipo, ele é a pessoa mais tranquila do mundo, parece que ele entra num carro e ele se transforma. Então, vocês devem ter um parente na família que faz isso, né? Todo mundo tem um. Sim, só que assim, ao mesmo tempo que essas brigas eram constantes, né? E como a gente falou, o protagonista dessa briga era o Vlado contra os seus pais, em especial a mãe. Ao mesmo tempo que tinha esses atritos, quando a esposa dele, a Vesna, né, falava, eu acho melhor a gente se mudar, né? A gente sair daqui, não tá dando muito certo. Ao mesmo tempo que ela tentava trazer essa possibilidade deles saírem da casa dos pais do Vlado, o Vlado entrava na defensiva e começava a defender a mãe dele, falava que ele não queria sair de lá. Então era uma coisa assim meio confusa, assim, porque era o que a gente fala 880, né? Ao mesmo tempo que ele brigava muito com os pais, ele também não queria sair de lá. Mas apesar, né, disso, né, de ter esses atritos, ele sempre foi considerado uma pessoa carinhosa, bondosa, inclusive um bom pai para os 2 filhos que ele teve com a esposa. Mas aí vai acontecer vários atritos a partir de agosto de 2002. E qual que vai ser a primeira coisa que vai acontecer? Em agosto de 2002, o pai do Vlado vai ser encontrado morto num chalé onde permanecia a maior parte do tempo dele. E o que se suspeita é que ele tenha cometido suicídio. E apenas 4 meses depois, em dezembro de 2002, foi a vez da mãe do Vlado acabar falecendo. Ela faleceu devido a um acidente que envolveu uma overdose de comprimidos para dormir. Então, assim, imagina, né? No intervalo de 4 meses, o Vlado perdeu os 2 pais, né? Em eventos diferentes. E, como a gente falou, o casal meio que dependia deles para eles conseguirem se manter. Então, obviamente, além de tudo isso, eles começaram a passar por várias dificuldades financeiras. Pra piorar ainda mais a situação pra eles, né? Depois de 20 anos que o Vlado tava trabalhando naquele jornal que a gente falou que era importante lá pro país, ele acabou sendo despedido porque a instituição, né, o jornal, começou a passar por problemas financeiros. Mas, né, tinha uma esperança curta pra eles, né? Que eles recebiam uma pensão devido ao falecimento dos pais, porém o benefício ele vai ser cortado em 2003. Então, menos de, 1 ano é cortado o benefício de aposentadoria. E nessa época ele começou a atuar de freelance para tentar ganhar um dinheiro, para tentar fazer uma renda, para tentar ter uma renda. A esposa, até em 2004, ela recebeu uma promoção onde passaria a trabalhar no Ministério da Educação do país. Com isso, eles se mudaram para a capital da Macedônia, que é a Skopje.
Então eles já estão em outro país, né? Eles já estavam, na real, porque o país é a Macedônia, né? Então eles estavam nessa situação um pouco frágil, mas melhorando, né? Parecia que estava tendo uma evolução. Depois que a esposa recebeu essa nova proposta de trabalho, a condição financeira deles melhorou bastante. Mas vai ser nessa mesma época que a gente vai ter os relatos dos primeiros crimes. Então, no dia 16 de novembro de 2004, a polícia local lá de Skopje, né, Macedônia, recebeu um chamado de uma jovem que dizia que a mãe dela tinha desaparecido desde a manhã daquele dia. Ou seja, fazia já algumas horas que a mãe dela tinha sumido. O nome da mãe era Mitra Sinjonowska, ela tinha 64 anos e trabalhava com limpezas. Ela tinha saído pela manhã para ir até o mercado e depois disso ela simplesmente não voltou para casa. Nisso a polícia começou a investigação e na residência não havia nenhum sinal que indicasse que algo ruim teria acontecido com ela. Ou seja, que a casa tivesse sido arrombada, presença de sangue, alguma coisa suspeita, algum objeto de valor elevado. Não tinha nada. Então a polícia foi super precipitada e afirmou que não poderia ter acontecido um assassinato, né? Então eles já descartaram essa possibilidade. Porém, a filha, mesmo com a polícia tentando aliviar o sentimento dela, ela tava com um pressentimento de que alguma coisa ruim tinha acontecido. Então ela começou a caminhar pelas redondezas próximas à casa da mãe. Tudo isso para tentar encontrar uma pista. E o que acontece é uma coisa muito triste, né? Ela vai até a casa de um vizinho, que era um jornalista, para ver se ele podia publicar a história e a história do desaparecimento também, para ver o que acontecia, né? Se ela tinha alguma informação disso. E esse jornalista era o Vlado Tenenski, e ele já estando habituado a escrever acerca de casos criminais, ele era um jornalista já com bastante tempo de experiência, ele aceitou e fez um artigo sobre o desaparecimento da Mitra, né? E eu falei que é muito triste, porque, spoiler, né, já é meio óbvio pra todos, né, que o Vlado foi o assassino, né? Então por isso que eu acho que a gente pode chamar ele de serial killer jornalista, porque ele mesmo noticiava o caso das vítimas que ele matava. Mas até esse momento, claro que não se sabia ainda que a Mitra tinha sido assassinada e também não se sabia que o Vlado era o assassino. Então, assim, ele publicou o artigo fez até um leve burburinho na época, porém não foi encontrada nenhuma nova pista e nenhuma nova testemunha. Pra vocês terem uma noção, até os amigos e outros familiares dessa mulher não pareciam estar preocupados com essa situação, porque eles tinham considerado que muito provavelmente ela teria saído da cidade porque ela teve um ex-namorado que era extremamente violento, né? Então talvez ela tivesse feito aquilo pra escapar daquela situação. Porém, né, relembrando, o caso começa, né, o desaparecimento dela é dado no dia 16 de novembro de 2004 e alguns meses depois... O corpo dela é encontrado no dia 12 de janeiro de 2005. Então, nesse ínterim de 2 meses, basicamente, o corpo dela é encontrado. Os policiais analisam e veem que o corpo ela tinha sido estrangulada, amarrada, torturada, estuprada. Ela estava morta há mais ou menos umas 2 semanas, que era o que eles acreditavam. E o que é meio estranho, tendo em vista que ela já estava desaparecida há uns 2 meses, né? Então, eles ficaram... Calma, ela estava já desaparecida há 2 meses, mas o corpo, digamos, está com um estado de putrefação, ou o corpo dá indícios que só foi assassinado faz 2 semanas. Então, o que aconteceu nesse tempo, sabe? Aí a polícia ficou bem intrigada, né, Marisa? Sim, isso é um mistério que permanece até hoje, porque esse vai ser um padrão que vai acontecer em outras vítimas, né? Do desaparecimento ser um tempo maior do que o tempo que a vítima foi assassinada. Aí fica aquela questionamento, né? Será que as vítimas eram mantidas em cativeiro? O que acontecia com elas, né? É uma coisa muito estranha, né? Então, como a gente falou, né? Ela tinha sido vítima de um estrangulamento e ela foi enterrada em um buraco onde havia sido colocado pedras em cima. E também o corpo dela estava envolto em um saco plástico. Porém, o que acontece, né, gente? Acontece uma coincidência
Que nesse caso vai fazer sentido pra polícia, mas hoje em dia a gente sabe que foi só uma coincidência. Porque na mesma época que eles encontram o corpo dela, outros 2 jovens foram presos por terem invadido uma casa de uma mulher e matado ela. Então, por conta disso, eles associaram que muito provavelmente esses 2 jovens fossem os assassinos da Mitra também. Então a polícia colocou eles como responsáveis por esse crime. Eles negaram desde o começo que eles estariam envolvidos no assassinato dela. No assassinato que eles cometeram, eles não negaram e por aí vai. Tipo, até porque tinha provas mesmo contra eles. Então teve esse timing aí que foi muito preciso e fez com que a polícia colocasse as acusações em cima de outras pessoas, né? Então, mesmo eles negando, né, e a única prova, entre aspas, ter sido essa questão do tempo, né, ter sido uma coincidência entre um assassinato e outro, eles acabaram sendo condenados não só pelo assassinato que eles realmente cometeram, mas também pelo assassinato da Mitra. E nisso, o caso foi dado como encerrado. Então, obviamente, o Vlado passou completamente despercebido, né, do farol da polícia. Só o que vai ser estranho é que depois disso, outros assassinatos nos mesmos moldes vão começar a acontecer. E daí a gente vai ter a segunda vítima. E aí, em 2007, uma moça desaparece no início de novembro. Assim como foi em 2003, em novembro, a Ludmila Likoska desaparece e o corpo dela só vai ser encontrado em fevereiro, dia 3 de fevereiro de 2008. Ela tinha sido estrangulada, amarrada, espancada, estuprada e estava morta há apenas alguns dias. Então, isso volta. O que acontece? Quando investigações são mal feitas, não tem o que fazer. Vai voltar a acontecer, porque, tipo, eles meio que quiseram encerrar o caso rápido e tipo, às vezes não tinha prova suficiente para condenar eles, mas, como a Marisa disse, aquela coincidência, eles achavam que era o mesmo e condenaram essas pessoas. Só que eles viram que tem um padrão, né? Mas não vai ser a última vítima, né? Porque vai ter a terceira e última vítima, né, deles. Sim, né? Então, como vocês puderam ver aí, a gente vê aquele padrão de novo, né? Muito estranho dela tá desaparecida já há alguns meses e o corpo dela, quando foi encontrado, indicava que ela tinha sido morta há apenas alguns dias. Então, aquela coisa, o que acontecia com as vítimas nesse período de tempo? Infelizmente, a gente não vai saber e vocês já vão entender o porquê. Bom, a terceira e última vítima foi a Zinava Telmelkoska. Ela tinha 65 anos, ela desapareceu no dia 7 de maio de 2008 e ela tinha recebido uma ligação naquele dia para ir até o hospital, porque aparentemente o filho dela tinha sofrido um acidente de carro, enfim, e ela deveria ir lá para ver como é que ele estava. Porém, essa ligação era falsa. O corpo dela, então, foi encontrado no dia 16 de março, com sinais de tortura. Ela também, né, infelizmente foi abusada, morta por estrangulamento, né, e no caso ela foi amarrada por fios de telefone. Esse foi o único caso aí que, entre o dia do desaparecimento até o corpo ser encontrado, foi um intervalo de tempo mais curto. E o que acontece, né? As coincidências dentro desse caso, né, não param por aí. Acho que vocês puderam ver que as vítimas eram todas mulheres com uma idade mais avançada. A forma que elas foram assassinadas, em que o corpo foi encontrado, era semelhante, mas não parava por aí. Porque, além disso, todas essas mulheres trabalhavam com faxina, eram mulheres com uma situação financeira ruim, né? Eram mulheres consideradas pobres, sem instrução, e isso se assemelhava com quem se assemelhava à mãe do Vlado, né? Porque a gente mencionou lá no começo que ela trabalhava, né, com limpeza. A família do Vlado, por mais que ajudasse o casal, não era uma família rica. Então, é uma coisa muito estranha e não para por aí, porque essas vítimas, elas conheceram a mãe do Vlado. Então, elas chegaram a conhecer pessoalmente essa mulher. Aparentemente, né, a seleção das vítimas se deu a ser justamente mulheres parecidas com a mãe. Como elas provavelmente já conheciam o Vlado, elas não iam ficar muito nervosas vendo ele. Ia ser meio que uma coisa, se ela visse ele, aí elas iam achar uma coincidência, não uma fatalidade, né? Ou não algo que elas tivessem temer. Então, o que acontece? Por meio desses e dos outros casos, a polícia percebeu que comeu bola, né? Que não eram aqueles jovens que tinham praticado aquele crime, que eles haviam prendido
pessoas erradas para esses crimes em questão. Eles até tiveram o crime que eles foram acusados, eles justamente acusados, mas eles não eram vítimas, eles não eram os criminosos dessas 3 vítimas, né? Então foi traçado um perfil psicológico do homem que eles conseguiram definir que era um homem que vivia no local, pois ele conhecia bem a área, provavelmente ele também era meio de meia idade, provavelmente conhecia as vítimas, porque não havia sinal de luta, não, digamos assim, não havia sinal de tentar se soltar, então não havia sinal de luta, contato físico forte para conseguir domar as pessoas ou arrastar as pessoas para um outro local onde ele fosse desovar o corpo. E provavelmente eles supunham que ele atuava sozinho. Além disso, eles consideravam que ele provavelmente, né, devia ser uma pessoa inteligente, né, uma pessoa com instrução, porque tudo demonstrava que ele planejava os ataques com muita antecedência. E devido a todas as semelhanças entre os casos, mostrava que ele se classificava como um assassino organizado. A sua vitimologia, né, o estudo das suas vítimas, mostrava que possivelmente era sexualmente frustrado. Por meio desse perfil, né, que eles traçaram, né, que é muito importante, né, a gente já falou várias vezes sobre essa coisa da perfilação, né, que a polícia, eles analisam como que aquele caso criminal se deu, quem foram as vítimas, como elas foram encontradas, a cena do crime, como que ela estava, qual foi o modus operandi, quem, né, que nem a gente falou, quem eram aquelas pessoas, para poder traçar um perfil de quem era aquele criminoso. E assim, de todos os casos que eu lia onde teve essa coisa de fazer a perfilação, na maioria das vezes eles acertam a maior parte dos aspectos. Então, por meio desse perfil que eles traçaram, né, analisando o crime, né, como que ele aconteceu, eles conseguiram afunilar a lista de suspeitos. Então, eles começaram a recolher amostras de sangue no corpo da última vítima, né, que foi onde essa amostra foi encontrada. E nisso eles chegaram a uma lista de 150 homens que poderiam ser aquele assassino. Então eles chegam e entrevistam um a um, que é bastante gente, porém um deles chama a atenção. E essa pessoa que chamou a atenção era o Vlado, pois ele já havia escrito notícias sobre o assassinato, como detalhes que só a polícia tinha. Ele também sabia até, por exemplo, o fato das vítimas serem amarradas com um fio de telefone. A polícia achou isso tudo muito suspeito. Apesar disso, o DNA ele teria sido feito. Ele foi feito em 3 homens numa lista de suspeitos com o sêmen encontrado no corpo. E nisso, o Vlado foi preso no dia 20 de junho de 2008, quando seu teste de DNA deu positivo. Ou seja, aquele sêmen que foi encontrado no corpo das vítimas era do Vlado. Ou seja, tinha muitas provas contra ele, né? Porque, cara, ele escrevia os artigos, né, sobre as próprias vítimas dele. E como a gente falou, essa coisa de ser amarradas com fios de telefone era uma coisa que a polícia não tinha divulgado. Então, tipo, como que ele ia saber isso, né? Era muito suspeito. Então a polícia já estava suspeitando, mas isso não era o suficiente, né? Eles tinham que fazer a prova do DNA, e a prova do DNA só confirma o que já estava estranho. Nisso eles conseguem a permissão de ir até a casa do Vlado, né, para eles examinarem, né, o local. E lá eles encontraram um esconderijo, né? Era um local lá secreto que o Vlado escondia material pornográfico, corda e cordões iguais aos que foram usados para amarrar as vítimas, além de itens que pertenciam às vítimas, né? Itens pessoais, né? Os tais dos troféus que a gente já falou várias vezes aqui nesse podcast. Nisso, o Vlado foi acusado do assassinato de 2 mulheres até esse momento, porém eles estavam preparando para acusá-lo do 3º assassinato, né? Porque como vocês puderam ver ao longo do podcast, foram 3 vítimas. Só que a primeira, como ela é dada, digamos assim, outras pessoas são acusadas, ainda tem deve ter tido uma questão legal nisso, para eles conseguirem mudar e acusar o Vlado, né?
Só que o que é que acontece? A esposa do Vlado, ela fica de que lado? Do lado da polícia ou do lado dele? Ela fica do lado dele porque ela ficou incrédula, né? Ela não conseguiu aceitar que o marido dela era o assassino. Porque, como a gente falou, tirando aqueles atritos que ele tinha com os pais dele, com a esposa e com os filhos, ele era excelente. Ele tratava eles muito bem. Então, no começo, assim, a Vesna, ela não conseguiu aceitar. E pelo que eu vi, tipo, ela parece que não aceitou muito bem até hoje, né? Porém, no dia 23 de junho de 2008, 3 dias depois dele ter sido preso por conta desses assassinatos, o Vlado foi encontrado morto na sua cela, que ficava numa cidade chamada Tetovo. Tava de joelhos, com a cabeça dentro de um balde que estava cheio d'água. Inclusive, era uma água suja, pelo que foi descrito pela polícia. E a causa da morte teria sido suicídio por afogamento. E não para por aí, né? Porque tem mais coisas estranhas na cena que ele morreu, né? O que acontece? O Tenenski, eles olham e veem que ele estava com 3 coisas guardadas no bolso dele. Um bilhete de comboio de Kishevo para Skopje, uma carteira de antidepressivo e um bilhete dirigido às autoridades para que vissem debaixo das suas almofadas, né? E aí eles encontram um outro bilhete. Então o que ele fala? Estou orgulhoso da minha família e os amo muito. Não fiz nada do que sou acusado. Não cometi esses assassinatos. Nessa altura, a polícia já estava investigando um quarto desaparecimento de uma outra possível vítima chamada Gorissa Panveleska. Ela tinha 78 anos, porém esse último caso continua sendo um grande mistério, porque ela apresentava o mesmo padrão, né, de vítima, porém o corpo dela nunca foi encontrado até os dias de hoje, né? Por isso que a gente falou que esse caso deixa esse grande mistério, porque como o Vlad acabou cometendo suicídio e nunca admitiu os crimes que ele cometeu, porque, né, gente, tem muitas provas contra ele, não tem como, né, falar que não foi ele. Como ele acabou cometendo suicídio, a gente nunca vai entender muito bem o que acontecia com as vítimas, né? Eu acho que é um dos maiores mistérios desse caso. Acho que a gente até pode chegar no momento 5 centavos. Vamos lá? Vamos lá, o que você acha de toda essa questão desse mistério? Se a gente pegar essa questão do assassino que gosta de ficar próximo tanto da polícia, tanto das notícias e etc., o Vlad, ele tinha essa questão de ser jornalista, então ele meio que podia... Ele conseguia se camuflar, né, nisso tudo. Então eu achei que muita coisa apontava para ele, assim. Ele tinha as provas materiais, digamos assim, tinha o sêmen, então tinha a questão dele conhecer as vítimas, tinha tudo uma questão para acusar ele. Só que eu acho muito estranho nesse caso que ele é encontrado morto por afogamento. Vamos ser sinceros, que é difícil você morrer afogado num balde. Você pode tomar a quantidade de antidepressivo lá e fazer. Não tô dizendo que não é possível, não é isso que eu tô dizendo, mas o que eu tô dizendo é que eu acho estranho. Por quê? Porque todo mundo tem mãe, né? E todo mundo meio que fica com raiva de alguns tipos de pessoas, principalmente estupradores e pessoas que mexem com criança. Então, nesse caso, eu não sei se pode ter sido, mas eu achei extremamente suspeito do jeito que ele morreu. Não consegui encontrar informação se ele tinha alguém que dividia a cela com ele. Mas pelo jeito eu acho que não, né? Porque tem as fotos da cela e tal, não parecia que ele dividia com alguém, né? Porque ao mesmo tempo, não parece aquela coisa que seria, no meu ponto de vista, que seria feito, por exemplo, pelos investigadores, entende? Porque até esse momento os investigadores, eles tinham que ouvir muita coisa dele ainda, sabe? Então... parece uma coisa assim meio parecida que aconteceu com o Dahmer, sabe? Não sei se fez sentido o que eu quis dizer. Fez, porque se vocês verem, gente, literalmente, pensa num banheiro, é uma pia, e embaixo tem um balde com água suja. É só isso, não é tipo uma coisa que a pessoa teria que, sei lá, efetivamente colocar a cabeça ali e, sei lá, o corpo naturalmente vai querer sair dali, né? Porque, tipo...
A não ser que você esteja muito drogado ou coisa do gênero, mas é estranho também. Mas não tem como dizer que não é ele. Não, tipo, tem alguns casos que às vezes, sabe? E esses dias, inclusive, eu fiz uma coisa que eu não faço muito, Marisa, que foi ver Investigação ID. Então eu vi de um caso de um pai que assassina as 3 crianças. E que ele, inclusive, é a última pessoa que é assassinada, a última pessoa que é morta por injeção letal nos estados do Texas, alguma coisa assim, porque eles achavam que ele era inocente. E a mãe das crianças falava, não, ele é culpado. E ela mostrava as coisas que ela tinha como prova. Então, às vezes, dá para se duvidar, mas nesse tinha prova, tinha o que a gente chama de troféu, então tinha muita coisa robusta sobre ele. E você, o que você achou desse caso? Ele é um pouco diferente, né? E é até mais recente do que... Ele é de 2003, fazem 20 anos, né, dos crimes, mas ainda assim é um caso recente. E como é do leste europeu, não é muito conhecido, acredito eu. É, exatamente, por isso que eu falei, ele é um caso que eu acho que poucas pessoas devem conhecer, porque não é muito falado, né, sobre casos do leste europeu, né, sei lá, quando eu penso em leste europeu, inclusive, a primeira coisa que eu penso é o Albergue, né, porque aquele filme clássico de traumatizar as pessoas na infância, né, mas assim... Realmente, assim, eu confesso que eu não tinha pensado muito nessa questão da morte dele ter sido meio estranha mesmo. Acho que a gente nunca vai entender o que realmente aconteceu, até porque tem muito que ser feito do meu ponto de vista, mas realmente, pelo que eu pesquisei, ele não dividia cela com outra pessoa, mas ao mesmo tempo eu não sei também como que era o funcionamento dessa prisão que ele tava e tal, porque como justamente é um caso que aconteceu no leste europeu, num país que a gente não tá muito acostumado a ver informação sobre esse tipo de coisa, não tem muita coisa, sabe, sobre esse caso. Tanto que, assim, pra fazer a pesquisa, você tem que ir num sites mais diferentes, assim, vamos dizer assim. Então, é muito estranho e eu não tinha pensado nesse lado, mas uma coisa que eu acho que vai ser uma coisa que nunca vai ser respondida é o que aconteceu com as vítimas, porque é muito estranho pensar no período que elas estiveram desaparecidas. Eu acho que elas eram mantidas em cativeiro, porque não tem outra explicação. Eu acho que provavelmente ele mantinha as vítimas em cativeiro por um tempo. E aquela coisa que a gente já viu em outros casos, né? Quando, enfim... Inclusive, até na Macedônia, eles dizem que a Macedônia tem um very low crime rate in the town of Macedonia. Então, tipo, a tradução seria poucos crimes, uma baixa taxa de crimes na Macedônia, né? Então, eles até dizem aqui que os jornalistas e os escritores sobre crime, eles não tinham muito trabalho, sabe? Não era muito comum ter matérias a respeito. Então, acho que isso pode até ter chamado a atenção deles. E é estranho mesmo, porque, tipo, pô, você pensa assim, você fica vários tempo com as pessoas. E outra coisa que ajuda é elas terem uma certa idade, né? Então, elas não vão conseguir correr, não vão conseguir... tipo, sair da situação de cativeiro tão fácil quanto uma pessoa jovem, sabe? Mas é aquilo também que a gente vê em muitos casos, né? Dos serial killers terem um ódio voltado contra as mulheres e esse ódio começar através da mãe, né? Porque o exemplo clássico é Ted Bundy, né? Ele buscava mulheres que eram parecidas com a mãe, aí depois ele namorou mulheres que eram parecidas com a mãe, essas mulheres, enfim... terminaram com ele, aí foi na cabeça dele um outro trauma, não sei o quê, sabe? Então, são várias coisas, assim, nesse caso que a gente vê parecido em outros, e o que mais... Que eu falei, como esse caso a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu, tenho certeza que tem muita coisa pior por trás dele, sabe? Que a gente não sabe. Que nem essa possível quarta vítima, quem não sabe outras, né? E também essa questão de que, cara, eu tenho certeza que elas eram mantidas em cativeiro, porque não tem outra explicação. Não tem. Aí é aquela coisa, aonde que ele mantinha isso, né?
Isso que é muita coisa estranha. Manter uma pessoa não é uma coisa, tipo, manter uma pessoa em cativeiro tendo um trabalho, tendo uma vida social e etc. Não. Esposa, filhos. Tipo, assim, você tem que ser meio nível BTK, assim, de, tipo, vamos fazer coisas e ninguém sabe e todo mundo fica chocado. E depois? Sim. Mas acho que por hoje é só. A gente quer, com certeza, saber a opinião de vocês, se vocês têm alguma outra teoria fora essas que a gente falou. Queremos saber também se vocês já conheciam esse caso. Esperamos que o episódio tenha sido proveitoso e até semana que vem. Até, galera. Tchau, tchau.